Nós, nessa manhã, queremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor aqui no livro de Tessalonicenses. Primeiro capítulo, versículos 2, 3, e nós vamos ler também de 6 a 7. A palavra do Senhor diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Até aí, meus irmãos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ouvimos, e agora, Deus, nós queremos ouvir um pouco mais do Senhor, da Tua voz. Fala conosco, Deus, ministra os nossos corações conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa o Teu povo nessa manhã. Abençoa cada um de nós aqui. Nós ansiamos por Ti, Senhor, nós dependemos de Ti. É a nossa oração, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pastor Arildo começou o ano e ele mudou o tema, o lema, né? A igreja segue caminhando, é esse daí, né, pastor? A igreja segue caminhando. E aí, essa mensagem, Deus já tinha colocado alguns dias atrás no meu coração, já passei com ela pelas nossas congregações. Se tem alguém assistindo que estava presente, talvez já tenha ouvido essa mensagem em alguma das nossas congregações. Mas aí o Espírito falou assim: olha, isso aqui tem tudo a ver com que o tema que o pastor Arildo está colocando. A igreja segue caminhando. E a igreja de Tessalônica, ela é um modelo a ser seguido. Nós lemos aqui no versículo 7. Ela se tornou modelo, né? E nós vamos ver que essa igreja seguia caminhando. Ela seguia caminhando. Então ela também é modelo para nós. Igreja da Glória, congregações, Alvorada, Jardim Marilândia, Paú, igrejas do mundo inteiro. Ela é modelo. E vamos extrair aqui, tentar extrair desse texto o que essa igreja tinha de especial, o que essa igreja pode mostrar para nós como igreja do Senhor, para que nós possamos continuar caminhando. A igreja continua caminhando. Então, eu queria, nesse primeiro momento, fazer uma introdução e voltar lá em Atos 15, 16, 17, 18, que narra exatamente esse contexto aqui, ou o que é antes e o que é até o momento onde Paulo escreve essa carta. Essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Talvez antes dessa só Gálatas, essa carta foi escrita por volta do ano 50, por aí, depois de Cristo. E ela foi escrita quando Paulo estava em Corinto, e ele recebe ali de Silas e Timóteo um relatório a respeito daquela congregação de Tessalônica, onde Paulo tinha passado e evangelizado. E aí Paulo, ele escreve essa carta com muita alegria e com muito alívio, por saber que aqueles crentes lá de Tessalônica, eles continuavam firmes na fé, eles continuavam progredindo, eles continuavam caminhando, mesmo com aquela partida prematura de Paulo. Paulo tinha saído dali prematuramente, foi expulso da cidade, e aí eles continuavam firmes, mesmo diante dessa saída prematura do seu pastor, e mesmo diante das perseguições que a igreja continuava sofrendo naquele momento.
E essa evangelização de Tessalônica, ela vem acontecer logo depois, vamos colocar assim, em ato contínuo ao que aconteceu no Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém, ele foi tratado a controvérsias ali dos judeus que estavam querendo que os gentios se circuncidassem para que obtivesse a salvação. Então, Paulo e alguns apóstolos resolveram levar isso e num concílio decidir que não era necessária a circuncisão dos gentios para a salvação. A salvação era pela fé. Jesus Cristo havia trago isso para nós, havia pregado isso, e Paulo estava ali, transformando, levando essa mensagem. E aí, neste concílio, isso ficou firmado, isso ficou como uma posição da igreja, e desse concílio, Paulo e os apóstolos saem para levar a mensagem deste concílio. E ele sai e, em primeiro lugar, ele vai para Antioquia. E lá em Antioquia, ele resolve fazer a segunda viagem missionária, passar por aquelas igrejas onde ele já tinha passado. E lá em Antioquia, ele escolhe Silas, e ele segue para a Síria, para a Cilícia, ele vai a Derbe e Listra, onde Timóteo se junta com ele. Então Paulo, Silas e Timóteo seguem nessa viagem missionária, e lá em Atos 16 a gente vai ver que Paulo estava percorrendo a região Frígio, Galácia, ali na região dos Gálatas, e a gente vê que ele queria ir para a Ásia. E aí tem aquela mensagem importante ali, que Paulo recebe aquela visão, e o Espírito Santo de Deus não permite ele ir, e ele entende que ele tem que passar a Macedônia. Olha o quanto que é importante nós estarmos na presença do Senhor. Esses crentes de Tessalônicas foram evangelizados, essa igreja nasceu porque o apóstolo, porque Paulo estava ali, atento, em comunhão com o Senhor, não fazendo a sua vontade, mas a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque se ele fosse fazer a sua vontade, ele tinha ido para a Ásia. Mas o Espírito Santo falou, não, passe a Macedônia. E por fazer a vontade do Senhor, essa igreja nasceu. Essa igreja que é modelo, nasceu. E aí, ele vai e passa a Macedônia. Ele começa a ir em direção à Macedônia, e ele vai primeiro a Filipos, nessa viagem. Uma colônia romana, e diz lá, em Atos, que num sábado, perto de um rio, um lugar onde as pessoas se reuniam para orarem, as mulheres, ele prega a palavra e lá Lídia se converte, lá em Filipos. Mas é interessante também que ali em Filipos acontece uma outra situação, onde Paulo ele vai e cura a mulher adivinhadora, aquela que dava lucro para os seus senhores. E ele está ali na sua viagem, está fazendo isso. Aí ele vai e cura, essa mulher para de adivinhar, ela para de dar lucro aos seus senhores, e esses senhores, eles vão e açoitam Paulo e pegam Silas, porque eles perderam a sua fonte de lucro e prendem ele. Provocam aquela confusão e prendem Paulo. E é interessante ver que mesmo Paulo tendo apanhado, mesmo eles estarem sofrendo, estarem presos, a palavra lá em Atos diz que eles cantavam e oravam ao Senhor à meia-noite. E ali a gente sabe, lá em Atos 16, 26, que houve um terremoto, nenhum daqueles presos fogem, o carcereiro ele não sabia disso, ele queria se matar, e de repente, Paulo, peraí, estamos todos aqui, não precisa ninguém fugir. O carcereiro se converte, a sua família se converte. Aí Paulo e Silas são livres da prisão. E olha que interessante, o oficial de justiça chegou com a ordem e falou, olha, vocês estão soltos. Aí Paulo disse, não é assim não, meu irmão. Nós somos cidadão romano. Vocês colocaram a gente aqui, manda os seus senhores virem aqui, os pretores, e soltarem a gente, pedir desculpa. E assim aconteceu. Os pretores foram lá, pediram desculpa e soltaram Paulo e Silas. Porque cidadão romano não poderia ser açoitado nem torturado. Olha o contexto, que a Tessalônica não foi evangelizada ainda. Mas isso tudo está acontecendo, isso tudo está caminhando. E aí, Paulo e Silas, eles
saem dali de Filipos e aí sim, eles vão pregar o evangelho em Tessalônica. Não a carta que nós estamos lendo aqui, mas eles estão ali pregando, evangelizando. Depois de sair de Filipos, eles vão para Tessalônica. E Tessalônica naquela época, capital da Macedônia, uma cidade com mais ou menos 200 mil habitantes. Então, ou seja, uma cidade de boa expressão, uma cidade numerosa, uma cidade importante. Essa cidade ela se situava na Via Ignácia. A Via Ignácia era uma via que saía de Roma e ligava ao Oriente, uma via onde por ali passava os mercadores, uma via que foi criada justamente para poder fazer essa comunicação de Roma com o Oriente, para levar a mercadoria, trazer, e era a via principal que ligava, a única, pode-se dizer assim. Então, Tessalônica estava nessa via, uma cidade importante. E em Tessalônica tinha uma colônia judaica, e tinha uma sinagoga. E diz lá em Atos 17 que Paulo passou 3 sábados, pregando nessa sinagoga. E lá diz que alguns judeus, alguns gregos piedosos e algumas distintas mulheres se converteram. Mas aí, judeus com inveja, que não tinham se convertido, começaram a levantar pessoas, trouxeram homens maus, dizendo que Paulo pregava Jesus ser outro rei, dizendo que Paulo pregava e incitava o povo a não obedecer os decretos de César. E aí, com isso, Paulo teve que sair da cidade. Por isso que Paulo sai prematuramente de Tessalônica. Não era vontade dele, na própria carta dele aqui, ele fala isso, a vontade dele de ficar, a resistência que ele teve, a vontade dele de voltar. E é tanto que quando ele sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, e ele está lá em Bereia, e de repente, o povo de lá sabe que ele tinha ido para Bereia, aquele povo que tinha expulsado ele de Tessalônica, e vai lá e faz a burburinho, e ele tem que sair de Bereia, também corrido. Entendeu? E aí ele sai de Bereia e ele vai para Atenas. Lá em Atenas ele prega Jesus Cristo, ele prega a salvação. E aí o povo chama ele de tagarela. O que é isso que você está falando, Paulo? Que história é essa de Jesus, o Deus que se encarnou, que ressuscitou? E aí eles levam ele para o Areópago. E lá Paulo discursa. E ele fala assim, vocês sabem, está lá no texto. Olha, em muito eu vejo vocês religiosos, e passando pelo altar eu vi lá ao Deus desconhecido, e é esse Deus aí que vocês chamam de desconhecido que eu prego, o Deus que criou os céus, a terra, o mar, o ar, o Deus que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas, é esse Deus que eu prego. E aí Paulo prega isso lá, e aí ele fala desse verdadeiro Deus, uns zombam dele, outros creem. E aí Paulo sai dali, parte e vai para Corinto. E lá em Corinto ele fica 1 ano e 6 meses. E aí lá em Corinto ele ensina a palavra, ele está ali trabalhando e pregando. E de repente ele recebe a visita de Silas e Timóteo. E Silas e Timóteo chegam até Corinto justamente para trazer a notícia a Paulo de como estava a congregação de Tessalônica. E aí Paulo recebe com alegria aquela notícia. E aí Paulo fala assim, olha, eu vou escrever aqui uma carta, e vocês vão levar para aquela igreja, para que todos leiam em todos os lugares, em todos os cantos daquela igreja, daquela região, mostrando a minha alegria, mas também exortando, porque aquela igreja precisa continuar progredindo. Então esse é o contexto, anterior, até passando pela evangelização de Tessalônica e até o momento que essa carta é escrita. Então vocês podem ver quanta perseguição o apóstolo Paulo sofreu, quanta perseguição essas igrejas que estavam sendo evangelizadas estavam sofrendo, a perseguição daqueles que eram judeus, daqueles que não se converteram, daqueles que estavam continuando ali no judaísmo. E aí essa igreja de Tessalônica, Paulo dá graças a Deus aqui, e ele traz
inicialmente, nos versículos que nós colocamos ali, 3 virtudes dessa igreja que fazem essa igreja servir como modelo. Ele fala aqui no versículo 3 que ele recorda diariamente diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma fé, um amor e uma esperança. Essas 3 virtudes, uma fé que produz boas obras, uma fé que não é morta, um amor que resulta em trabalho feito em cortesia, em misericórdia pelo próximo. O amor que Paulo também pregou lá em 1 Coríntios 13, um amor que ele tem ausência total de interesse próprio, mas ele busca sempre o bem do próximo, em detrimento do meu interesse. E essa igreja tinha isso. Essa igreja tinha uma fé que operava, uma fé que não era morta, né? Como diz Tiago, que uma fé morta não adianta para nada. E essa igreja tinha esperança. E essa esperança aqui, ela está ligada à escatologia. É a esperança na volta de Jesus Cristo, uma esperança confiante. Ela era firmada, ela era constante, mesmo em meio às tribulações que essa igreja estava sofrendo. Então, essa característica, essas virtudes dessa igreja, elas foram fundamentais, a fé, o amor e a esperança, para criar na igreja forças internas e gerar uma firmeza constante para que eles pudessem continuar progredindo no Evangelho, na caminhada cristã. Isso foi fundamental. E notem que quando Paulo fala sobre a fé daquela igreja, ele usa o termo operosidade, justamente para dizer, olha, a fé dessa igreja, ela é operosa, ela trabalha, ela não é morta, ela produz, ela, através dos atos que esse povo pratica ali, nós podemos ver que eles de fato têm uma fé. Através das atitudes de amor desse povo, a abnegação é outra palavra que Paulo utiliza para definir o amor daquele povo. E a gente sabe que o nosso maior exemplo de abnegação vem de quem? Nosso próprio Senhor Jesus, aquele que deixou toda a glória, aquele que deixou todo o poder, aquele que deixou toda a sua majestade, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, e se humilhou e se fez carne, veio habitar no meio de nós. Ele deixou aquilo que ele tinha proposto para viver, que estava vivendo, vive até hoje, mas por um tempo ele deixou isso. Ele negou a si mesmo, por amor a mim e a você, a abnegação. Aqueles tessalonicenses faziam isso, deixavam os seus próprios interesses, negavam a si mesmo em detrimento dos seus irmãos, em detrimento daqueles que estavam ao seu redor. Mas eu gosto também de trazer o exemplo de abnegação e lembrar lá daquela viúva, lá daquela mulher lá de Eliseu, que ela tratava Eliseu e Geazi com abnegação. E aí, por tratar Eliseu e Eliseu vê aquilo, ele vai e concede a ela a graça de ser mãe, mesmo depois de grande idade, avançada idade. Ela tratava Eliseu com abnegação, ela deixava de olhar para si, mandou fazer um quartinho lá para ele. E aí depois a gente tem um exemplo reverso disso daí, a abnegação de Eliseu em relação a ela, quando o filho dela morre, daquela sunamita, e ela vai até Eliseu. Eliseu está lá na sua escola de profetas, Eliseu está lá nos seus afazeres, cuidando da sua rotina, e aí ele manda Geazi primeiro ir lá resolver a situação, mas ela fala com ele assim, não meu senhor, não sai daqui, se o senhor não for e tal. O que Eliseu faz? Ele vai,
a abnegação. Ele deixa os seus afazeres, ele deixa aquilo que ele está fazendo e ele vai lá atender a causa daquela viúva. Isso é amor, é pensar no próximo. A igreja, para ela continuar progredindo, a igreja, para ela continuar nesta caminhada, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tudo aquilo que o mundo tem tentado enfiar goela abaixo, ela precisa ter atitudes de amor que envolvam a abnegação. Sabe, a gente está lá na nossa vida, na nossa rotina, e a gente tem tantos afazeres, tantas coisas, e de repente a gente não tem capacidade de parar e pensar, ou ajudar um irmão, porque eu estou envolvido com minha rotina diária, com o meu trabalho, com a minha necessidade de trazer o pão, o sustento, de pagar as contas, de pagar a dívida. Estou envolvido até a cabeça com problemas dentro da minha própria casa. Um irmão me ensinou isso, um irmão amado, o Wilton Cação, e ele fala assim: Augusto, você está passando por problema, dificuldade, a sua situação está difícil hoje aí, faz o seguinte, para tudo que você está fazendo, para tudo, e vai visitar um irmão, para tudo, não interessa o que você tem para fazer, para tudo e vai visitar um irmão. E algumas vezes eu fiz isso, e meus irmãos, como que eu fui abençoado, ao tomar essa decisão, ao fazer isso. E eu fui abençoado e fui abençoador, porque aquilo que parecia tempestade na minha mente, aquilo que parecia tempestade no meu coração, era apenas uma nuvem passageira. Porque diante daquela visita, diante daquela situação que o meu irmão se encontrava, que era muito pior do que a minha, eu pude ver o quão grande é o amor de Deus por mim e por aquele irmão, ou por aquela irmã, naquela situação. Algumas vezes de ver a situação do irmão pior do que a minha, e o irmão se alegrando e contente diante daquela situação. A abnegação é isso, meus irmãos. Sabe, o Senhor Jesus falou que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estou dizendo aqui que nós temos que prevaricar, não estou dizendo aqui que nós temos que deixar as coisas de qualquer jeito. Não, nós somos responsáveis como crentes, como cristãos, nós temos que ter responsabilidade com o nosso negócio, com o nosso trabalho, com a nossa família. Mas antes disso, nós precisamos pensar no próximo. Nós precisamos pensar nas outras igrejas. Olha a atitude da nossa igreja nos últimos anos. Nós poderíamos estar aqui fechado às 4 paredes, mas avançamos um pouco mais e veio uma congregação, veio 2, hoje estamos com 3 congregações. Mas a igreja precisa continuar progredindo, não basta, não para só aí. Nós precisamos cuidar desse povo, cuidar desse rebanho, cuidar de quem está aqui, cuidar de quem está na congregação, cuidar daqueles que não conhecem o Evangelho, continuar pregando. A igreja precisa continuar progredindo. Então essa igreja de Tessalônica, ela tinha essa característica, e o pastor John Piper, ele fala sobre essa situação da abnegação, e ele fala assim, que o chamado para a autonegação passa pela plena satisfação em Deus, e essa autonegação é a abnegação, é eu negar a mim mesmo em favor do meu próximo, e isso daí só tem como acontecer quando eu passo pela minha plena satisfação em Deus, quando eu paro de buscar a minha satisfação nas coisas, no mundo, e eu busco essa satisfação plena no Senhor. Então isso obrigatoriamente tem que passar por aí, para mim parar de buscar essas coisas, e a razão pela qual nós devemos tomar a nossa cruz e negar a si mesmo todos os dias, é justamente essa, porque a nossa tendência é buscar prazer no mundo, é buscar prazer nas coisas, e quando eu tomo a minha cruz e quando eu nego a mim mesmo, eu busco essa plena satisfação em Deus e não no mundo. Então esse é um caminho necessário, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tem que passar pela satisfação em Deus. E aí,
o apóstolo, ele continua falando aqui dessas características, dessa virtude. Ele falou da fé, uma fé operosa, ele falou do amor, um amor de abnegação, e ele fala também da esperança, uma firmeza firmeza da vossa esperança, ou seja, uma esperança firme. E aí, para falar de esperança, eu preciso passar um pouco para o Tiago e voltar na carta de Romanos. Tiago fala lá em 1:3 que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, para que haja perseverança, eu preciso que a minha fé seja provada. Problemas, tribulações, situações. Mas aí Paulo vem e acrescenta essas coisas. Lá em Romanos 5:3 ele fala que, sabendo que a tribulação produz perseverança, aí ele vai e acrescenta. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ok? Então, ou seja, essa esperança aqui desse povo dos Tessalonicenses era firmada e foi criada e foi solidificada através da tribulação. Através da tribulação, a fé daquele povo foi confirmada. Eles se mantiveram perseverantes na caminhada, na expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa perseverança gerou experiência, e aquela experiência foi dando para eles ensino, ganho, de tal forma que a esperança deles se manteve firme. Eles não titubearam, eles não deixaram se levar por qualquer vento de doutrina, a igreja continuava progredindo. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que, para que a gente possa caminhar com essa esperança, firmar, Paulo ensina que nós devemos regozijar, Romanos 12:12, regozijar na esperança, sendo paciente na tribulação e na oração perseverante. Essa tríade aqui, ela é ligada por si só. Eu não consigo ser alegre na esperança se eu não for na oração perseverante. E se eu não for paciente em meio às tribulações, ou seja, uma coisa está ligada à outra. Então eu preciso perseverar na oração, ter paciência em meio à tribulação, e aí sim eu vou me alegrar na firme esperança. E Tiago fala, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele não trata, eu já falei isso aqui, vou continuar falando, Ele não trata as situações adversas da nossa vida porque Ele tem prazer em punir o seu povo. As tribulações na vida do crente, elas são pedagógicas, é ensino de Deus. Por que ensino de Deus? Porque Deus quer ver o melhor para nós, Deus quer que a gente seja aperfeiçoado, Deus quer que a gente prove do seu melhor. E muitas vezes a ovelha, ela é míope, ela é difícil, e o pastor às vezes ele tem que quebrar até a perna da ovelha, botar a ovelha no ombro e carregar, para a ovelha poder sentir o cheiro do pastor, e aceitar o que o pastor está colocando para ela ali, caminhar junto com o pastor. E o nosso Deus às vezes faz isso. Às vezes as tribulações que nós estamos passando, às vezes não. Certamente, se você é um crente, se você é um nascido de novo, se você tem certeza da sua salvação, a tribulação na sua vida é por vontade do Senhor. Ainda que essa tribulação seja gerada por um autor que é Satanás. Porque o mal e o bem são controlados pelo nosso Senhor. Ele não é o autor do mal, mas Ele utiliza o mal para o bem do seu povo, e para que a sua vontade seja realizada e seja feito. Eu posso até não entender, como Jó não entendia, mas eu posso saber, eu posso crer, que eu tenho um Deus que é Pai, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que não me ama ver sofrer, mas que Ele traz o sofrimento justamente para fazer eu crescer, para fazer que a minha esperança seja firme,
firme, através de uma fé que vai sendo confirmada em cada tribulação, em cada provação, e aí a gente vai vencendo, e cada tribulação que vem, eu ganho uma experiência nova, e essa experiência nova, ela não serve só para mim, mas ela serve também para aqueles que estão ao meu redor. Por isso que o testemunho é extremamente importante. Por isso que a gente precisa, no nosso culto de oração, na oportunidade dos cultos de doutrina, claro, a essência do culto é glorificar o nome de Deus, a essência do culto é adorar o nosso Deus, mas quando eu testemunho aquilo que Deus fez na minha vida, eu estou glorificando a Deus, porque o motivo ali é mostrar para o povo que eu tenho um Deus, e um Deus todo-poderoso, que faz na minha vida e que pode fazer na sua vida também. Então é isso, tribulação. E eu queria falar aqui de uma expressão que o apóstolo usa. Ele fala assim, no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações, e aí está entre duas vírgulas, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí ele fala das virtudes. Então ele usa a expressão aqui, sem cessar. Essa expressão é o que o apóstolo está fazendo, e não o que a igreja está fazendo. Ele está ali sem cessar, orando a Deus, dando graças a Deus. E esse sem cessar traz para nós também um exemplo de nós como igreja, o que nós devemos fazer. E aí um irmão, um pastor lá de Coronel Fabriciano, pastor Arthur também, Arthur Emanuel, ele deu um exemplo, ele trouxe uma metáfora de como que é esse sem cessar. E ele fala assim, que essa ideia dessa firmeza sem cessar, é como, você imagina um riachozinho lá, quem já foi no interior, né? Um riacho, né? Um córregozinho, e quando isso vem na minha mente, eu lembro lá da casa do meu avô, né? E lá tinha um corguinho assim, e nasciam uns capins assim, e você via a aguinha, um tanto assim de água passando no meio, e aquele corguinho, eu sempre ia lá, e sempre tinha água naquele corguinho. Tinha épocas do ano que aquele corguinho ele extravasava e ia para as ribanceiras laterais ali e era muita água. Mas tinha épocas do ano que eu chegava lá e tinha só um filetinho de água. Mas sempre corria água naquele riachozinho. E aí esse pastor ele trouxe essa ideia, que a vida sem cessar é uma vida simples, como desse corguinho, mas que precisa fluir em todo o tempo, mesmo no tempo de seca ou no tempo de grandes chuvas. A vida do crente sem cessar deve ser como a água que corre nesse corguinho, sem cessar de orar, sem cessar de meditar na palavra, sem cessar de praticar o bem, sem cessar de fazer os atos de amor, sem cessar de praticar uma fé operosa. Claro que algumas vezes na nossa rotina, esse sem cessar vai ser com água correndo de filetinho. Mas algumas outras vezes vai ser em abundância. Agora o que não pode é cessar. Tem que ser sem cessar. Pode diminuir a quantidade ali, mas não pode cessar. Então, isso é muito importante. A nossa caminhada sem cessar, ela nos leva a ficar com a mente cativa no Senhor. Porque eu estou ali sem cessar de orar, eu estou ali sem cessar de... Então eu começo a não prestar atenção nas coisas do mundo, sabe? Eu começo a não reparar nas circunstâncias, eu começo a não reparar na minha própria força. Eu começo a olhar para um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, que pode fazer vencer qualquer situação. E aí minha mente começa a se tornar mais cativa ao Senhor. E quando a minha mente se torna mais cativa ao Senhor, a minha satisfação se torna mais plena em Deus. O meu desejo, o meu anseio, o meu gozo, a minha alegria se torna mais plena no Senhor. E aí, como essa igreja ela precisava continuar progredindo, Paulo ele narra tudo isso no início para mostrar essas virtudes dessa igreja, e ele dá graças a Deus por isso, mas ele também exorta
E aí ele passa dessas palavras de alegria pelo estado daquele povo, e ele começa a fazer uma exortação, a partir do capítulo 3, da carta de Tessalonicenses. Ele fala que essas virtudes precisavam continuar aumentando, e ele fala que o amor deles precisava aumentar. Capítulo 3, versículo 12. Que eles precisavam progredir em santidade. E como que Paulo fala? Se vocês, são 5 capítulos, leiam depois em casa, voltem lá em Atos 15, 16, 17, 18. Olha como que o apóstolo fala em santidade aqui, nessa carta, várias vezes ele fala em santidade. Ele fala que essa santidade precisava continuar progredindo. Capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 3, aqui no início. E eles falam que eles deveriam continuar à espera vigilante pela segunda vinda do Senhor, para não serem apanhados de surpresa. Porque aquela igreja, apesar de estar progredindo, aquela igreja, apesar de estar caminhando firme na fé, ela tinha algumas dúvidas. E ela tinha dúvidas sobre a parose, a volta de Jesus, como é que ia ser. Aí Paulo fala que, sobre a dúvida dos mortos, o que ia acontecer. Então Paulo fala, olha, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos, aqueles que estiverem vivos, vão se encontrar nos ares com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo utiliza essa carta também para exortar, também para ensinar, também para falar. E assim, isso é ensino para a gente. Nós, como igreja, também precisamos, para continuar caminhando, esse tema que o nosso pastor colocou para nós esse ano, nós precisamos pegar essas virtudes, nós precisamos pegar essa exortação e fazer com que elas continuem progredindo. Como eu disse a vocês, nós chegamos até aqui. E nós temos feito avaliações agora no final do ano, no início desse ano, sobre como a igreja cresceu, o que aconteceu, quantos membros que nós recebemos aqui nas nossas congregações, e nós tivemos resultados positivos. Depois de muitos anos, a gente já teve ano aqui de chegar no final do ano e ter 1 ou 2 membros só, né, pastor? 3, 4 anos de não conseguir bater o orçamento, aquilo que a gente programa. E em meio à pandemia, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, Deus trouxe gente para a igreja. Deus permitiu que a gente batesse e avançasse no orçamento. Deus fez a gente realizar coisas maravilhosas. Mas nós precisamos continuar caminhando. E para que a gente continue caminhando, a gente precisa aumentar o nosso amor. A gente precisa progredir em santidade. E a gente precisa continuar esperando vigilante. Esse azeite, lembra das viúvas lá, das noivas, as nécias e as prudentes, esperando pelo noivo? As prudentes levaram seus azeites. As nécias não levaram. E nós, como igreja, vamos ser como as nécias ou como as prudentes? O Senhor Jesus está por voltar. E nós precisamos continuar vigilantes, caminhando firmes, dia após dia, carregando o nosso próprio azeite, dia após dia. E essa deve ser a nossa atitude, progredir no amor, na santidade, progredir na vigilância constante. E aí, a gente precisa progredir nessa vigilância, de estar ali esperando pelo noivo, estar sempre examinando a nossa mente, o nosso coração, vendo se há algo de mal, se há algo que precisa ser tirado, se há algum pecado, se há algum erro, se há alguma falha, se há alguma área da nossa vida, tanto pessoal quanto em comunidade, onde nós podemos melhorar, um exame constante, né? Paulo fala lá em Colossenses, o novo que se renova. Paulo fala em Coríntios 5:7 que nós somos sem fermento, e nós devemos cada dia tirar esse fermento do pecado que todo dia vem tentando contaminar a gente, examinando a nossa mente, examinando o nosso coração. Mas esse estado de prontidão, esse estado de espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente um alerta mental, ele não é simplesmente algo que
que caracteriza pelos meus pensamentos somente, mas ele envolve a minha conduta, a minha obediência, os meus atos, as minhas atitudes, a minha busca permanentemente pela santidade. E por isso que Paulo termina a carta, lá no versículo 23 do capítulo 5, e ele fala que, o voto do apóstolo, o que ele espera? Ele fala que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Santificação, ele quer isso, porque quanto mais esse povo estiver santificado, mais esse povo vai estar preparado, mais esse povo vai estar firme, mais nós estaremos firmes, esperando em meio a tribulações a volta do nosso Senhor Jesus, mais nós estaremos firmes como igreja, praticando os atos de amor, vivendo uma fé operosa, uma fé que é viva e não é morta. Mas essa santificação, ela envolve muitas coisas, meus irmãos. E a principal delas, ela envolve morte. Morte para si mesmo. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está disposto a morrer para si mesmo? E não é uma vez no mês, não é uma vez no ano, é todo dia, o tempo todo, o dia todo, em todo o tempo. Matar os meus desejos, matar as minhas vontades, morte para os nossos interesses terrenos, mas amplificação para os interesses de Deus, plena satisfação em Deus, pleno gozo no Senhor. E isso significa também que tudo aquilo que nós fizermos, quer comamos, quer falamos, quer pensamos, né? O Paulo fala lá também em 1 Coríntios 10, 31, seja para a glória de Deus. Mas eu só consigo fazer isso se eu tomar a minha cruz, se eu negar a mim mesmo, dia após dia. E aí eu vou caminhando, buscando essa santificação. Santificar-se é tornar um só com Jesus. Um só com Jesus, e tornar um só com Jesus envolve a fazer a vontade de Jesus e não a minha vontade. E sabe o que quer dizer isso, meu irmão e minha irmã? Eu estou diante de uma circunstância aqui no meu dia a dia que a minha vontade é pegar o pescoço daquele irmão e esgoelar. A vontade em mim é pegar aquele irmão, levar na justiça e processar ele. Aí eu paro, penso e falo, Senhor Jesus, se fosse o Senhor aqui, o Senhor ia esgoelar esse irmão? Se fosse o Senhor aqui, o Senhor ia pegar ele e ia levar na justiça? Isso é ser um com Jesus, matar a sua carnalidade, a sua ira, e ouvir e fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Isso é ser um com Jesus. Isso é se santificar a cada dia. Morte para si mesmo. Se nós buscarmos isso a cada dia, em todo o tempo todo, certamente nós vamos continuar progredindo como igreja. Mas eu não vou mentir aqui para vocês, isso não é fácil. Isso é difícil. Mas o nosso Deus, Ele enviou o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos sustenta, aquele que nos auxilia, aquele que nos dá força. Ele está conosco em todo o tempo. E mais do que isso, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá advogando as nossas causas, as nossas lutas. Nós não lutamos sozinhos nesse mundo. As nossas guerras não são vencidas com as nossas próprias forças, mas as nossas guerras são vencidas com as forças do Senhor. Então, por isso, buscar a santificação é viver para agradar o nosso Deus, é morte para nós mesmos, é morte a cada dia, todo dia, para fazer a vontade de Jesus. E é isso que Paulo está rogando àquela igreja que ele começou elogiando, falando das virtudes dela. Ele fala para ela, fala assim, olha, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente, porque eu recebi boas notícias de vocês. Igreja da Glória, olha, como eu estou feliz porque vocês progrediram, vocês plantaram congregações, como eu estou feliz porque vocês mantiveram os missionários, como estou feliz porque a igreja cresceu.
mas vocês precisam continuar progredindo. Não basta, não se contente com isso, se santifique, e esse é o meu desejo, esse é o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos continuar progredindo como a igreja, para que a igreja continue caminhando. Nós precisamos nos santificar. E assim, meus irmãos, assim como Paulo exortou essa igreja de Tessalônica, eu quero concluir aqui dizendo que essa exortação de Paulo à igreja também serve para nós, para que nós possamos continuar essa caminhada, para que nós possamos continuar, é preciso buscar a santidade em todo o tempo, demonstrando através disso uma vida que glorifique a Deus em tudo que nós fizermos. Uma vida que tenha uma fé viva, operante, que resulta em atos de amor, que nega a si mesmo em favor do próximo, que abnega a sua própria vontade em favor do próximo. E o resultado disso vai ser uma firme esperança em meio às tribulações, e uma esperança em uma vida em abundância na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso pensamento é no lá e não no agora, é na volta do nosso Senhor Jesus. E enquanto a gente espera, que a gente possa ser firme nessa fé, que a gente possa ser operoso nesse amor que abnega, que a gente possa ser firme nessa esperança, meus irmãos. Que essa palavra, que esse modelo de igreja, que foi a igreja de Tessalônica, possa ser um modelo para nós como cristãos, continuarmos firmes, continuando caminhando na presença do Senhor. Amém?